Será que as nossas tentativas, impacientes mesmo, de meio que ajudar o plano divino, acabam criando tempestades e conflitos que duram gerações inteiras? Senhor, obrigado por essa lição tão poderosa sobre confiar no teu tempo e que toda a glória seja sempre dada a ti. Amém. Amém, glória a Deus. Isso nossa, é uma reflexão muito forte para a gente começar. Pois é. E hoje o nosso mergulho profundo é exatamente nisso, na sexta lição sobre o nascimento de Isaac. Mas antes da gente destrinchar essa história toda, eu quero deixar um abraço enorme para quem sempre explora esses temas aqui com a gente. O pessoal da Igreja Hebron Sede lá em Vila Velha, a Hebron Sotema e, claro, toda a audiência do EBD Play. Ah, com certeza, um abraço para todo mundo. E é tão bacana ver as reflexões de pessoas como a Leandra Almeida, da Lisandra Araújo, da Thaís Nadine e também da Gabriela Mendes. Nossa, bom demais ser todo mato, hein? E olha, se quem está ouvindo a gente quiser um abraço na nossa próxima análise, é só deixar o nome, a cidade e o ministério aí nos comentários. Lembrando sempre aquele nosso lema, né? De que toda a honra e toda a glória pertençam ao Senhor Jesus. Sempre. E bom, indo direto para o nosso tema de hoje, a gente tem um cenário bem, digamos, improvável. Abraão já com 100 anos de idade e Sara com 90. Biologicamente falando, o prazo de validade já tinha passado faz tempo, né? Exatamente. A promessa de um filho já parecia algo impossível aos olhos humanos. Mas o milagre finalmente acontece com a chegada de Isaac. E acontece mesmo. Mas sabe o que me chama muita atenção nisso tudo? É a impaciência da Sara um pouco antes desse momento. Porque ela não quis esperar, né? Ela foi lá e colocou a serva dela, a Agar, nessa equação toda. Ela tentou dar aquele jeitinho humano na promessa divina. Sim, eu sempre penso nisso como tipo, sabe quando a pessoa vai baixar um arquivo pirata para tentar instalar um programa mais rápido no computador? Aham, sei bem como é. Então, a intenção é agilizar ali o processo, mas a pessoa acaba infectando o sistema inteiro com um vírus terrível que corrompe tudo que toca. Nossa, essa analogia explica perfeitamente a mecânica desse erro. E o que agrava a situação, na verdade, é entender o motivo da Sara ter feito isso. Porque não foi só um desespero cego. Tinha uma lógica por trás disso na época, né? Tinha, sim. Era um recurso muito amparado pela cultura e pelas leis daquele tempo. O antigo Código de Hammurabi, por exemplo, dava total respaldo legal para essa prática. Ah, entendi. Então a serva funcionava quase como tipo uma barriga de aluguel? Exato, era uma barriga de aluguel totalmente aceita pela sociedade da época. Ou seja, quando o relógio de Deus pareceu quebrar para ela, ela correu para o sistema jurídico humano para tentar consertar o cronograma da promessa. Caramba! Ela tentou encaixar o sobrenatural numa caixinha totalmente natural e humana. Mas a gente sabe que quando tentamos aplicar essas lógicas terrenas nas promessas de Deus, dá curto-circuito na fé, não tem jeito. Dá mesmo. E o resultado imediato disso foi uma hostilidade pesada dentro da própria tenda dele, sabe? Foi aí que se plantou a semente de um conflito que duraria séculos. O que me deixa muito pensativo é aquela reação em cadeia que a gente vê lá no capítulo 21 de Gênesis, porque o Ismael começa a zombar do pequeno Isaac. E aí a Sara não aguenta e exige que o Abraão expulse a Agar e o menino. Mande os dois para o deserto. É uma cena muito tensa. Imagina a dor do patriarca nessa hora. Nossa, eu tento me colocar no lugar do Abraão aqui. Ele está sendo meio que forçado a banir o próprio filho para uma morte quase certa na areia escaldante. Isso parece bater de frente com tudo que a gente sabe sobre um Deus misericordioso. Como é que ele consegue conciliar isso na cabeça dele? É uma tensão absurda mesmo. E a própria narrativa bíblica reconhece isso, viu? O texto diz claramente que esse pedido da Sara pareceu muito mal aos olhos de Abraão. Ele estava provando o gosto amargo daquele atalho que eles mesmos criaram lá atrás, né? Exatamente. Mas o foco dessa história toda não é só a punição em si, e sim como Deus atua no meio da nossa bagunça humana. Deus chega para o Abraão e fala para ele ouvir a Sara. Só que ele mesmo assume a responsabilidade pela sobrevivência do Ismael. Ah, então Deus intervém e garante que o menino não vai ficar desamparado. Isso, é uma intercessão incrível ali, porque Deus permite que a justiça aconteça pelas consequências práticas do erro deles,
mas ao mesmo tempo estende a misericórdia para preservar a vida do garoto. Sabe, essa imagem da Agar e do Ismael sendo enviados para o deserto me faz pensar muito nas nossas próprias travessias, nas coisas da vida real mesmo. Como assim? Aquele momento em que a água acaba, sabe? Que é bem o que acontece com eles ali na história, quando os nossos recursos secam de vez e a gente entra numa sequidão espiritual profunda. Nessas horas, a gente precisa muito de um sustento. Com toda certeza, é no deserto que a gente vê de onde vem a nossa fonte. Pois é, e é por isso que eu sempre recomendo dar uma pausa nessas horas e buscar um refrigério de verdade, igual aquele que a gente encontra no canal Tronomix, lá no YouTube, do nosso irmão e amigo Joe Emerson. O canal Tronomix é maravilhoso para esses momentos de deserto. Demais. Os louvores de adoração e aquelas ministrações profundas que ele compartilha lá são literalmente, assim, água pura no deserto para nossa alma naqueles dias mais difíceis. Fica a super indicação. É verdade, a gente indica mesmo, porque voltando para a história, o deserto revela exatamente isso. De onde a gente tira a nossa força. E a cena da Agar ilustra isso de um jeito muito doloroso. Aquela parte em que ela deixa o menino longe. Essa mesma. O desespero pela falta de água é tão grande que ela coloca o Ismael debaixo de um arbusto e se afasta. O texto fala que ela senta a distância de um tiro de arco, porque não suporta a ideia de ficar olhando o próprio filho morrer de sede. Nossa, é de cortar o coração. Mas olha como a mecânica da graça de Deus é perfeita na prática. Ela se afasta na distância certinha de uma flecha e Deus responde abrindo os olhos dela para enxergar um poço que, na verdade, já estava lá. E a ironia divina no meio disso tudo é fantástica. Sim. O texto conta que Deus socorre o menino, ele cresce ali no deserto e adivinha só, ele se torna um grande flecheiro. O garoto que quase morreu a um tiro de arco de distância passa a dominar o arco. É incrível. Isso prova que Deus não é refém das nossas precipitações, né? Ele sustentou a linhagem da promessa através do Isaac de um jeito impecável, mas não deixou de derramar graça e provisão no deserto para o Ismael. Isso me traz para uma reflexão bem prática para quem acompanha a gente hoje. Olhando para a nossa própria caminhada. Como será que Deus já demonstrou a misericórdia e consertou uma bagunça gigantesca que a nossa pressa causou? Olha, eu adoraria ler essas histórias nos comentários. É muito edificante ver como a nossa impaciência esbarra na graça de Deus na vida real. Então, deixa a sua história aí embaixo para a gente ler e aproveita também para deixar sugestões de temas que vocês querem ver nas nossas próximas análises. E claro, compartilhe esse mergulho de hoje com alguém que talvez esteja precisando muito de uma resposta no deserto. É isso aí, vamos espalhar essa palavra para abençoar mais vidas. Bom, Pai, nós te agradecemos por esse cuidado inabalável que o Senhor tem, provando para nós que és o Deus que cumpre a promessa dentro da tenda, mas também abre o poço no meio do deserto. Toda a glória seja dada a Ti, para todo sempre. Amém. Amém. E para fechar, eu deixo esse pensamento final para todo mundo que está escutando a gente hoje. Se a nossa ansiedade em querer ajudar a Deus gera tempestades tão severas assim, o que será que floresceria na nossa vida se a gente simplesmente tivesse a coragem de suportar o tempo da espera?